Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, editor da Vejinha. E hoje a gente tem 3 arquitetos do escritório Königsberger Vanucci, ou Gianfranco Vanucci, ou seja, que dá nome aí ao escritório, um dos fundadores, já há algumas décadas. Depois vamos ver se ele nos conta quantos anos são, ou prefere que a gente faça as contas por nós mesmos. O Alexandre Daoudi e a Liliana Sá, bem-vindos. Muito obrigado. E o escritório, ele já saiu na Vejinha aqui recentemente por causa de um grande complexo lá no Itaim, onde ficava a fábrica da Copenhague, chamado Brascan, que é um raro projeto, especialmente antes do último plano diretor, que misturava aí hotel, escritórios, lojas e que principalmente tem uma grande praça pública dentro de um empreendimento privado, sem grades, sem muros, em plena aí Joaquim Floriano, que por incrível que pareça, não é aí palco de grandes crimes, assaltos e arrastões, e que vai bem obrigado nos últimos 20 anos. Então, eu queria começar a perguntar para você, Gianfranco, o que é fazer um conjunto de multiuso e agora com a cidade mudando, ou seja, desses 20 anos para cá do Brascan, o que é possível trabalhar aí e melhorar esse modelo? Bom, realmente depois da inauguração do Copan, que foi do Conjunto Nacional em 1956, com o Copan 10 anos depois, 66, aí teve um lapso de quase 40 anos sem nenhum tipo de empreendimento de uso misto. Eu acredito que tenha muito a ver com a legislação de 72, que definia claramente espaços para morar, espaços para comprar e espaços para serviços, né? Isso vem mudando, evidente. A cidade não é mais a mesma, as distâncias são outras e os tempos são outros, né? Mas foi um visionário. O Jacques Delmar, que era presidente da Brascan na época, era realmente uma pessoa que tinha uma cabeça diferente, conhecia o mundo todo, já tinha trabalhado em Nova York, no Canadá, e ele não se conformava em fazer mais um shoppingzinho lá, né? Então, Berlim estava acontecendo, né? Potsdamer Platz, nós fomos para lá para entender aquilo e realmente vimos que tinha um caminho muito interessante para lá, né? E é um sucesso até hoje. Os moradores, como sempre, morriam de medo. Ai, vai acabar com o bairro, né? Agora, o trânsito, nada, né? Quer dizer, virou... Tinham saudade do cheiro de chocolate também. Também. Isso até eu, porque era uma delícia, né? Mas, enfim, foi em frente, foi inaugurado em 2003, quer dizer, já faz... 16 anos, né? E continua um sucesso mesmo. Continua um sucesso e é muito prazeroso você visitar, porque cada hora tem um público diferente, tem babá de manhã com criança, depois tem o pessoal da hora do almoço, fim de tarde, os executivos tomando um drink, etc. e tal, né? Então a gente acredita muito, muito. E a empresa acabou fazendo projetos para o Brasil inteiro de uso misto. E agora, ultimamente, apareceu um uso mistão, um terreno enorme, né? Que é um grande buraco na cidade, porque hoje o Jockey Club de São Paulo está no centro, né? A Marginal virou centro. Não, a Marginal virou centro, são 600 mil metros quadrados não ocupados, né? Ocupados no fim de semana por alguns cavalos, né? E é um espaço fantástico e nós desenvolvemos um projeto junto com a Adriana Lewicki, fizemos um concurso para o Jockey. O projeto já saiu bastante por aí, mas agora saiu o plano de intervenção urbana, chamado de PIO, que está indo para a Câmara, então parece que a coisa está... E esse PIO, plano de intervenção urbana, está baseado no projeto que a gente apresentou. Isso é muito legal. Que é muito simples. De novo, é uma parceria público-privada, né, onde o público não vai colocar dinheiro, esse dinheiro virá, especialmente para criar um grande parque de 150 mil metros quadrados na área central da pista, que é tombada, né? Então, o parque é rebaixado com acessos por rampas e túneis, né? E vai ficar aberto para o público para sempre. Qual é a contrapartida? Que faz todo sentido. Aumentar a densidade
do lado da Cidade Jardim, torres residenciais, e do lado da Eusébio Matoso, torres comerciais, e misturando também com o residencial daquele canto, né? Então, é uma coisa que é muito interessante, até porque a ideia que, além do parque, a ideia que mais me faz sonhar é a própria Avenida do Jockey ali, que hoje virou um problema seríssimo, né? A gente sabe do que acontece lá. As casas, Cidade Jardim, vende-se, aluga, porque virou um território minado, né? Então, a ideia é arrancar... Uma área de prostituição, para quem está nos ouvindo e não circula por lá. Isso. A céu aberto, né? Ou dentro dos carros. Então, a ideia seria tirar aquele muro completamente, transformar aquilo tudo num grande boulevard. A gente recupera alguns edifícios existentes e tombados para comércio, serviço, enfim, criar um grande centro, um pequeno Puerto Madeiro sem o mar e com um grande parque, né? Então, essa ideia é fantástica. Eu acho que, assim, já teve muita conversa com vizinhança. Eu acho que a coisa tem tudo para avançar. E eu espero que avance mesmo, porque acho que seria um grande presente para São Paulo. Para quem está apenas nos ouvindo e não está nos olhando, eu tenho que lembrar que o Alexandre Daoud e a Liliana Sá são um pouquinho mais jovens que Gianfranco, são arquitetos do escritório e que imagino que estão enfrentando nesse momento, ou seja, se sugere fazer um grande conjunto multiuso em áreas da cidade onde os vizinhos não só têm um poder de lobby forte, mas que tendem a achar que qualquer prédio novo será um horror terrível, não queremos mais torres. Como vocês argumentariam que o Jockey vai ficar melhor com esse projeto aí de uso misto e não do jeito que está hoje? Bom, acho que toda a ideia de romper o muro e trazer a população para dentro, isso daí gera uma segurança. Embora as pessoas achem que o muro é segurança, a gente simplesmente é totalmente contra essa ideia. A gente acha que se apropriar de espaços públicos, de vida, de milhões de atividades diferentes, de milhões de interesses, isso daí gera uma segurança. Tem muitos projetos que nós desenvolvemos, a gente, já antes desse novo plano diretor que incentiva a não ter muros, incentiva a loja, a fachada ativa, já há tempos a gente tem buscado em muitos projetos evitar os muros, usar a própria edificação como o limite entre a área pública e a privada. O que a gente percebeu em alguns casos, mesmo sendo um arquiteto jovem, já tenho edifícios construídos que já foram construídos e já foram com a calçada aberta, integrada à cidade, e já tive tempo de ver ele ser fechado pelos moradores, pelos condôminos. Eles realmente a sociedade acha que isso traz segurança e tem o entendimento de que se é uma área pertencente ao terreno dela, ela deve estar fechada, cuidada pelo condomínio. E ao contrário, a gente tem reuniões com todos os tipos de empresas e no desenvolvimento do projeto a gente fala com empresas de segurança. Essas empresas de segurança não acham que o muro é mais seguro. Elas acham o inverso. Elas preferem transparência, visibilidade. E a hora que você gera um muro, que você caminha num lugar cego e não tem nenhuma relação com as pessoas, é péssimo. Não traz segurança, não traz nem a segurança de fato, nem a sensação de segurança. Uhum. E às vezes a sensação de segurança é mais importante do que a segurança em si, porque é o que de fato faz as pessoas... Então a gente é totalmente a favor de evitar muros. Inclusive a gente acha que o plano diretor estratégico, o zoneamento, que foram desenvolvidos nos últimos anos, 2014, o plano diretor, 2016, o zoneamento, tem muitas coisas interessantes nesse caminho. Incentivando fachada ativa, limitando muros. Acho que uma das coisas que a gente tem falado, que a gente gosta muito é... Antes a gente tinha que colocar o prédio no meio do terreno por conta de recuos e afastamentos. Como se a gente precisasse proteger... Esconder o prédio. Esconder o prédio, proteger o carro de uma sombra, alguma coisa do tipo. Agora a gente pode trazer o prédio... para o alinhamento, para a rua. Isso foi um ganho realmente do plano diretor, com certeza. Porque na prática o recuo
existia para o prédio, mas o muro estava lá. Então, para o pedestre não existia o recuo. Claro, a calçada não ficava mais larga com o recuo, né? O contrário do que as pessoas pensam, né? Assim, em Ipanema, onde muitos prédios não têm recuo, a calçada é larguíssima. Pois é. A calçada é larga, mas o prédio está lá literalmente no alinhamento. E tem a vitrine, tem as mesinhas, tem a casa de sucos. E mesmo eventualmente em edifícios que a gente não consegue eliminar um gradil, por exemplo, que eu acho que já é bem melhor do que um muro, a gente propõe, é mais fácil, uma parte do recuo, vamos dizer que o recuo seja 5 metros. Esses 5 metros, em geral, nos edifícios não são usados para nada. É um jardinzinho largado, porque tudo acontece para os fundos. Essa é a realidade. Então, a gente consegue, vamos fazer o seguinte, vamos fazer médios e médios, joga 2,5 metros para a calçada, então você tem uma sensação real de calçada mais larga, e 2,5 fica internos ao edifício. Isso a gente consegue, e já é uma grande mudança, né? Agora, eu acho que a cabeça das pessoas está começando a entender melhor tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, para os ouvintes mais céticos, quando a gente fala de um grande projeto, São Paulo tem diversos shoppings que são paredões em relação para a cidade, até shoppings que surgiram em cima de estações de metrô. Olha a ironia, né? O shopping que é ligado ao transporte público, mas que é vedado à rua, né? Que é vedado à calçada. Grandes empreendimentos que até têm nomes bucólicos, né? Parque disso, Jardim daquilo, mas que também é uma muralha para a cidade. No caso do Jockey Club, tirando-se esse muro, como vocês visualizam, eu queria saber um pouquinho mais do projeto aí de detalhes, como vocês visualizam a relação justamente com duas avenidas onde hoje praticamente não tem pedestres. Ou seja, tanto a Linneu quanto a Marginal são avenidas aí inóspitas. Como vocês fariam essa transição de vias expressas de tráfego pesado para esse lugar que, suponho, teria muita gente? Eu acho particularmente a Marginal ainda um lugar muito agressivo, né? Inclusive foram pensados também que nem fizeram a cidade universitária, retirar o muro e colocar vidro, mas aí tem um problema que os cavalos hoje já não gostam de morar lá. Eles ficam muito nervosos por causa do barulho, né? Então eles só são trazidos... Até cavalo se estressa. Até cavalo se estressa mesmo. Então eles só são trazidos um ou 2 dias antes da corrida, né? Mas é evidente que numa corrida você tem aqueles caminhões lá e à noite farol jogando luz para os olhos dos cavalos, não ia funcionar. Foi pensado um link também por bicicleta, tanto pela ponte da Cidade Jardim, que é ligada ao Parque do Povo, como pelo Eusébio Matoso. E uma grande ciclovia que linka isso com a cidade universitária, que também faz todo sentido, né? Isso já é usado. Agora, a partir do momento que você tem um parque de 150 mil metros quadrados, você tem outro tipo de uso lá. Então, tenho certeza que a afluência do público vai acontecer, né? E público é vida, público é comércio, público é serviços. E o jockey precisa, o próprio Jockey Clube, o conselho precisa trazer dinheiro, porque hoje em dia o turf, veja lá, né? A gente sabe que quantos aficionados tem por turf, né? Então precisa inventar outras atividades, né? E o espaço é incrível, né? Aqueles brecheret que tem lá, aqueles cavalos voando, eu acho emocionante, até uma vista que... Tudo bem, a gente não vê o mar dali, mas a cidade ali, um pouco ao longe, até que fica interessante. Chamado, né? Skyline. Né? O Skyline lá é interessante, né? E, de certa forma, a Linneu tem essa característica de via de passagem, de não ter pedestre, pela própria condição do muro. De um lado tem a zona exclusivamente residencial, casas unifamiliares em terrenos enormes, então a densidade lá é mínima. Do outro lado tem um muro. O projeto prevê... densidade, prevê edifícios nas extremidades, próximo das principais avenidas, da Cidade Jardim e da Eusébio Matoso, próximo das estações de trem. A hora que você gera densidade, você gera um fluxo de pessoas, você vai ter o comércio ao longo da Linneu. Então, isso naturalmente vai deixar de ter esse caráter de passagem e vai começar a ter um lugar que tem um bar, tem um restaurante... Vai ter uma população gigantesca flutuante nos edifícios comerciais.
Então, isso gera vida, né? Não, e própria área de lazer, né? Que assim, aonde se propõe lazer nessa cidade, na semana seguinte está lotada, né? É verdade. Isso é uma coisa incrível, né? Pode ver, tipo, a Chácara do Jockey, que era um lugar privado que também virou um parque. É lotado, é skatista, futebol. Então, assim, é muito bem aproveitado pela cidade, né? E pelas pessoas. São Paulo, aliás, tem uma perversão bastante comum, que você cria estações de trem e estações de metrô onde mora pouquíssima gente, né? A gente tem a estação da Vila Madalena, que quando surgiu era basicamente cercada de casinhas, e ali do lado do Jockey também tem transporte público enorme, e também para algumas casinhas até desabitadas, né? Onde há milhões de pessoas, a gente não tem essa ideia de criar muitas estações de metrô e de trem, mas onde tem pouca gente, por alguma razão, a gente leva toda a infraestrutura e abanador, luz e tudo mais. Mas queria perguntar sobre essa relação com a rua, porque, por exemplo, quando a gente anda é um jeito de falar, porque pouca gente anda na Chucrizaidan, na Berrini, na Marginal, os prédios, né, todos com aquelas siglas, nomes em inglês que todo mundo pronuncia super bem, a gente tem essas entradas que parecem mais rotatórias para carros, né? O pedestre, coitadinho, vai andando em fila indiana, né? Por algum lugar lateral, para ele saber qual é o seu lugar. E a entrada tem aquela rotatória para carros. Como vocês imaginam esses prédios vão estar olhando para o rio e para o skyline? Como vai ser a relação deles imediata com as calçadas? Vocês imaginam lojas e restaurantes abertos? Vai ter mesinha na calçada? Vai ter espaço para escritórios ou mais residencial? Entrando nos detalhes. Eu vejo assim, se não tiver uso residencial próximo, você pode colocar todas as mesinhas que você quiser na calçada, que não vai acontecer absolutamente nada, né? A Berrini, nosso escritório, por acaso, é na Berrini, já estamos lá há muito tempo. Nós fizemos um projeto até icônico, que é o Terra Brasilis, onde a gente já tentava, através da sinuosidade do acesso de pedestre, não tem a rotatória lá, até porque é um edifício menor, mas misturar um pouco, a calçada entrava, o edifício saía para a rua, mas sem uso residencial, não tem o que fazer. Na hora do almoço, a Berrini é Hong Kong. Você não consegue andar na rua praticamente. Se quiser mudar de mão, você como pedestre, você não consegue de tanta gente. Às 6 horas da tarde tem um pouco de cerveja nos botecos. Às 8 horas é o deserto, com aquela iluminação, inclusive fantástica, de São Paulo, né? Que eu me lembro quando veio o secretário de segurança lá do xerife de Nova York. Claro, Will Bratton. Isso. Ele falou assim, mas como é que vocês querem segurança numa cidade tão escura? Isso daqui as pessoas não saem à rua. É impressionante mesmo. Eu estava em Portugal agora, uma cidadezinha pequena que é Cascais. A noite toda, aquilo está iluminado com luz de sódio que você consegue ler um livro na rua, né? Então tem algumas coisas que tem que ser repensadas, né? Tem que ser revistas. Não adianta aquele poste lá em cima, precisa poste para pedestre. Você vê, a 9 de julho, a própria Rebouças, na hora que tiraram o corredor e que colocaram luz de pedestre, já tem outra cara, já te passa um sentido de segurança. Ele falava na Avenida Rebouças, que está virando um grande laboratório, né, de uso misto, né? Eu acho que vale a pena um pouco abordar essa diferença do uso misto agora na torre, no pequeno prédio, no lote, né? Porque até agora a gente estava falando Conjunto Nacional, Copan, Brascan Centro e Plaza, Jockey, que são áreas imensas. Projetos grandes. Projetos grandes. E agora isso está acontecendo em outra escala que é muito interessante. Isso daí que o Jean está falando, na verdade, veio um pouco em resposta dessa revisão do nosso plano diretor, né? Que agora incentiva o uso misto. Só que assim, o que está acontecendo? Antes a gente tinha as grandes quadras, terrenos grandes, que fazia essa mistura de usos, e aí a gente conseguia preservar a área comum, né, de convívio e separar as atividades, a sua especificidade de cada atividade. Agora, na verdade, a gente tem esse incentivo em um prédio só, a gente tem vários usos.
Ou mesmo um terreno de 1.000 metros quadrados, a gente tem 3, 4 usos. Então, assim, é um super desafio, porque a gente quer manter essa área de convívio comum entre os usos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que prever lobby de entrada para residencial, lobby de entrada de serviço social, lobby de entrada para o comercial, para um hotel. Isso tudo ocupa um monte de espaço, né? Só que o terreno é pequeno. Então, eu vou te dizer que isso é quase uma mágica. Tem vezes que você olha e você fala assim, nossa, aqui nós vamos ter que fazer uma magia para conseguir colocar tudo isso. Na verdade, a gente tem que romper um pouquinho os paradigmas, né? Um pouco cultural, um pouco paradigma, que é essa coisa de setorizar tudo, setorizar os acessos, né? Na verdade, a gente pode misturar tudo, ter um lobby para todas as atividades, romper um pouco, né? Essa coisa de dividir tudo, né? Isso aí é um exercício que tem que ser feito, que acho que, assim, é um trabalho de formiguinha, né? E a gente está fazendo, está se propondo a fazer isso. Mas, assim, mesmo com essa revisão que teve, ainda sobraram aí uns resquícios da lei, né? A gente ainda é muito engessado. A gente tem que atender algumas proporções de áreas. Vou tentar falar de uma forma muito simples. Eu tenho que atender X% de área comum, X% de terraço, X% de privativa, assim. Quer dizer, a gente acha isso aí uma bobagem. Na verdade, se X% junta tudo, dá a área construída que você tem que construir. Então, vamos lá. Então, constrói a área, é isso aí que eu posso construir? E aí a gente decide como a gente quer separar essas áreas. Então, a gente consegue, e com isso, diversificar um pouco mais, né, os produtos que a gente propõe. Então, a gente pode ter apartamentos com cômodos maiores e sem terraço, pode ter apartamentos com muitos terraços, pode ter apartamentos pequenos com muita área comum de lazer. Então, isso tudo pode mudar, né? E eu Fugir do feijão com arroz, né? Exatamente. Porque, assim, hoje tem essa coisa, eu vou falar em terminologia técnica, que é a área computável, a área não computável, enfim, meio chato, mas uma área não existe para lei, então você pode fazer sem pagar. Você pode fazer terraços enormes. Exatamente, com aquele microscópio. Exatamente. Exatamente. Mas isso é uma distorção. Então, eu venho com esse mantra, vamos dizer, hoje em dia você pode fazer 4 vezes a área do terreno. Vamos fazer o seguinte, vamos permitir fazer 6 vezes, 7 vezes, que no fim a gente fez contas, é praticamente o que a gente acaba construindo quando o coeficiente é 4. Porque tem garagem que não vale, tal. Por que não fazer 6, 7 vezes e considerar tudo área total construída? E você coloca essa área onde bem você entende, dependendo do lugar, dependendo do público consumidor. Faz muito mais sentido e, com certeza, a gente teria projetos diferentes um do outro. Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Estúdio, coisinha pequena. E todos mais ou menos fazendo a mesma coisa, porque a prefeitura projeta mais do que nós arquitetos. De certa forma, a hora que a legislação dá um incentivo seja o terraço, de certa forma, é um incentivo de fachada ativa, um incentivo para usos não residenciais, ele deixa de ser simplesmente um incentivo opcional e ele acaba dando o valor do terreno. Então, nós como arquitetos, para conseguir que o empreendimento se viabilize, o terreno seja comprado e vire verdade aquele estudo, aquele sonho, a gente tem que extrair o máximo do terreno. Então, por exemplo, coisas que vão ser ajustadas na lei, mas algumas coisas não os arquitetos se juntando em grupos chegaram a pedir, mas não estão englobadas na proposta de ajustes da lei, que estão agora em consulta pública. Por exemplo, 2 casos que a gente comentou agora há pouco, o Conjunto Nacional e o Brascan. O Brascan, vamos também chamar de o Kinoplex Itaim, para que todo mundo saiba qual que é. Boa ideia, bom lembrete. Ambos são... Depois a gente pede patrocínio pro Kinoplex. Eles são referências na cidade, foram referências na proposta do plano diretor pela própria prefeitura, mas eles não são incentivados. Eles não são incentivados porque a loja dentro da quadra aberta não é incentivada. Ela é incentivada se ela estiver na rua. Dentro da quadra aberta, ela não é incentivada.
o Conjunto Nacional não é incentivado porque a loja dentro da galeria não é incentivada. Não A própria seria galeria incentivada. não é incentivada. Então, existe uma intenção muito interessante, mas não está totalmente redonda. Como se a legislação não tivesse aprendido com esses exemplos, Pois né? é. Exatamente. Pois é. De alguma Mas a maneira. gente tem esperança aí que as coisas vão se ajustar, porque a gente já faz alguns anos essa revisão, a gente já está vendo agora, né, nas ruas o resultado disso e está sentindo na prática. Então, acho que com isso dá para equilibrar e aí estamos apostando em algumas revisões que isso pode ajudar. Perfeito. O escritório também fez o retrofit do famoso Sesc Paulista. Na Avenida Paulista. Que virou aí esse grande observatório, mirante. Pois é. Né? O mirante da Paulista é o Sesc. É. Eu queria saber, com essa experiência de retrofit e de trabalhar, ainda que ali não fosse um prédio tombado, né? Como vocês veem a transformação do Jockey, que eu imagino que não vai ser uma adaptação aí fácil dessas novas torres com o prédio? Como vocês estão vendo isso de trabalhar aí com um patrimônio aí tão... Olha, já teve diretrizes, ou seja, assim, já teve reuniões tanto no Condefat, reuniões públicas, como no Compresp, e o resultado foi, pode ir em frente, né? Isso não quer dizer que o projeto está aprovado, porque ainda nem existe um projeto, provavelmente dito, é um plano diretor, com algumas intenções. Mas eles não podem ir em frente. Essa coexistência... Você falou no Sesc Avenida Paulista, acho que o melhor exemplo de coexistência que a gente tem disso é a Casa das Rosas com a grande torre. Prédio de escritórios atrás. Prédio de escritórios atrás. Perfeito. Né? O prédio não precisou ser eclético. Exatamente. Para A Avenida combinar. Paulista podia estar toda a parte frontal igualzinha ao que era 60 anos atrás, sem nenhum saudosismo também, mas... É muito difícil conseguir isso, é muito difícil. Eu lembro, a gente tentou no Moinho Santo Antônio, que agora é uma universidade, né? Na Moca, um prédio muito bom, criar essa possibilidade, preservar... Essa relação, preservar, inclusive, uma das ideias era eventualmente o Sesc ocupar o Moinho e atrás um empreendimento residencial. Foi impossível. Então, acho que... Bom, você já fez podcast a respeito de tombamento, mas assim, eu acho que são processos, né? Eu sou italiano de Firenze, então lá realmente é difícil fazer qualquer coisa. Agora, aqui eu acho Michelangelo, Da Vinci puxaria o teu pé se até fizesse o inferno, coisa. né? Isso. Mas... eu acho que aqui ainda você tem que ter novos instrumentos. A gente está vendo o que está acontecendo. O número de imóveis tombados aqui em São Paulo é uma piada, né? Outro dia mesmo você falou de uma teórica vila operária lá, né? No Tatuapé. Claro. Que eram casinhas de aluguel. Casinhas de aluguel, não era vila operária. Você tem aqui na Raposo Tavares, então vai ter que tombar toda a Raposo Tavares, todo o Jardim Bonfilholi e assim por diante. Que hoje em dia quem mora do lado e não quer trânsito, não quer prédio, chama de vila operária qualquer vilinha, né? É poético, né? E a gente tombaria 500 vilinhas na cidade. Aliás, a ideia do tombamento era sempre você tombar a raridade, o que está desaparecendo, né? É você permitir que essa linguagem, ou seja, não tem importância histórica, nem tem importância arquitetônica, mas tem a lembrança de um tipo de habitação. Agora, se a gente tem 500, não é tão raro assim, né? Ainda mais numa cidade com um pouco mais de 100 anos, né? Como metrópole, né? É algo bastante novo. Mas eu queria, antes de a gente terminar, perguntar aos três qual seria o grande sonho para a cidade se vocês tivessem ou um mecenas gigantesco, ou um prefeito ou um governador muito amigos ouvindo vocês, ou um orçamento enorme. Olha, o Königsberger Vanuc recebeu aí uma doação milionária para vocês intervirem em São Paulo. O que vocês fariam? Eu faria o projeto do Jockey. Eu bancaria esse projeto. Porque eu acho que ele pode ser um grande exemplo também. Além de ficar muito bom, ele pode ser um grande exemplo para o resto. Imóveis tombados, áreas verdes, uso público-privado. Parque. Então, é fantástico. É um microcosmos urbano, onde a gente poderia misturar tudo isso e mostrar, sim, é possível.
Liliana. Bom, eu acho que é o parque. Essa é uma coisa que para mim é fundamental. Na verdade, esse respiro, né, que a cidade precisa. Eu acho assim, nós temos cidade de São Paulo, super desenvolvida, bem verticalizada, mas assim, a gente ter respiros em todos os bairros é fundamental. Eu acho que para mim isso é um sonho. Eu acho que o nosso plano diretor ainda ficou um pouco frágil para preservar essas áreas, essas lacunas aí que precisam de esse espaço de parques por todos os lados. É um sonho forte que eu tenho. Se adensa de um lado e aí sobra espaço. E alguém tem que pensar que nesse espaço que sobra deve ter verde, ou deve ter espaços públicos, né? Para todo mundo. Alexandre. Se eu tivesse toda essa possibilidade, todo esse dinheiro, acho que o ideal seria ter uma malha metroviária completa, similar muitíssimo a Nova maior York. que atual. Bravo. Muitíssimo maior que atual. Porque acho que as pessoas cada vez mais percebem que usar transporte público, usar meios alternativos de transporte é mais interessante, é mais saudável para a cidade, para o meio ambiente, para a própria pessoa. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa privilegiada. Eu posso ir trabalhar de bicicleta. E você mora perto ou você é um grande ciclista? Ele é jovem mesmo. Ele é jovem mesmo. Eu moro perto. Se eu morasse longe, eu não teria essa possibilidade. E o transporte público hoje em dia não é bom o suficiente. Ele não está à altura do que o plano diretor imagina que ele deveria estar para adensar dessa forma nos eixos. E acho que seria o principal, porque o resto é uma consequência. As pessoas passam a deixar os carros em casa, não tem mais trânsito, diminui o estresse, e seria, para mim, o principal. Eu que morei na China há alguns anos, fiquei mal acostumado de ver malhas metroviárias que triplicavam de tamanho em poucos anos. Então, entendo completamente o sonho do Alexandre. E, aliás, a gente está percebendo um bom fenômeno, né? Que começa a ter subsolos de garagem vazios nos prédios, né? Isso é uma realidade. Quem está perto de estações de metrô, corredores, está jogando fora o carro, né? Então, o que nós vamos fazer com esses subsolos abandonados em breve? É o novo desafio do São Paulo Sonho. Olha, vai ter um monte de metro quadrado aí sobrando, mas vai mesmo. Vazio, vamos começar a inventar aí. Eu estive em Singapura há pouco e eu percebi que vários estacionamentos estão virando restaurantes, jardins, playground para idosos, porque obviamente lá a população está envelhecendo, então eles estão tirando o playground para criança e transformando em áreas de esportes para idosos. Então temos muito a sonhar. Por último, para quem quiser ver um pouco do projeto Pro Jockey, tá no site de vocês, tá no Instagram, como visualizar? Olha, dando um Google, ele aparece em várias reportagens, várias né? reportagens, inclusive o projeto inteiro. Ótimo, acho que é no arco dele. Ótimo. Então não vou soletrar Königsberger Vanucci aqui, mas vocês no link do podcast da Vejinha a gente vai dar o site de vocês e o perfil no Instagram também. E só para terminar, você fez uma pergunta no começo, a Königsberger Vanucci existe desde 1972 e cada vez mais jovem. Opa, 47 anos, para quem não for rápido de contas. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Obrigado, Raul. Adoramos. Oba, até terça. Obrigado. Tchau, tchau.